vai ser demais, mas semana que vem eu te espero aqui. Já está sendo feita aí uma média. A ceia, a penúltima ceia, nós tivemos uma média de uns 20 e poucos carros. A última nós tivemos 31 carros. Quantos creem que nós podemos passar dos 40 carros? Eu creio que nós podemos chegar aos 50, hein? Vamos ver se a gente registra esse número aí no próximo domingo. Conhecer, gnoses, conhecer. Essa palavra que Jesus usou aqui do grego, essa palavra significa uma intimidade, um conhecimento profundo, não só um conhecimento técnico em relação a algo, não só um conhecimento intelectual, mas um conhecimento experiencial, uma prática, uma habilidade, uma experiência profunda com a verdade. E aí nós falamos que o Filho é a verdade, Jesus é a verdade. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito foi apresentado por Jesus como o Espírito da verdade. Jesus falou: o Espírito Santo é o Espírito da verdade. A palavra de Deus, Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então conhecer a verdade é conhecer o Filho, é conhecer o Espírito, é conhecer a palavra de Deus. E nós estamos falando aqui sobre esse conhecimento revelado, que está em Cristo Jesus. Quando, por exemplo, Jesus perguntou para os discípulos: quem que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos começaram a dizer: ó, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é o João Batista que ressuscitou, outros dizem que o Senhor é Jeremias, alguns dos profetas. E naquele momento Jesus falou assim: e vocês? Qual é a gnose que vocês têm de mim? Qual é o conhecimento? Deixa eu fazer a pergunta para vocês: quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para você? Feche os teus olhos nesse momento. Feche os teus olhos. Deixa essa pergunta de Jesus entrar no seu coração. Deixa eu te perguntar nessa manhã: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se nós perguntássemos, continue com os olhos fechados para que você medite, concentre-se nessa pergunta. Jesus está te perguntando: quem eu sou para você? Quem eu sou para você? Se nós perguntássemos para alguém ligado à filosofia, diria que foi um grande sábio. Se nós perguntássemos para alguém, líderes de grandes religiões, diriam: certamente ele foi um grande profeta, um grande profeta. Mas a pergunta continua sendo feita, não somente para filósofos religiosos no mundo inteiro. A pergunta, se nós perguntássemos para um historiador, ele diria: ele foi um grande personagem. Alguém está conversando? Por favor, converse um pouquinho mais baixo. Eu estou escutando toda a sua conversa, por favor. Então, concentre-se agora, por favor. Se você precisar de falar alguma coisa com alguém, fale bem no ouvido dela, precisando manter a distância, né? Mas dá um jeito aí. Queridos, preste atenção. Se nós perguntássemos para um historiador, esse historiador diria: olha, ele foi um grande personagem. Um grande personagem. Um personagem que marcou a história. E como marcou a história? Aliás, a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Poxa, os historiadores, apesar de muitos deles serem ateus, eles tiram o chapéu para o personagem Jesus da história. Eles tiram o chapéu. Muitos desses historiadores não são ligados com Cristo na área religiosa, mas eles tiram o chapéu. Eles tiram o chapéu. Filósofos dizem: as palavras daquele homem, elas impactam a conduta de toda uma sociedade, não só do indivíduo. Se nós perguntássemos isso para políticos, eles diriam: poxa, ele foi um grande estadista, porque a sua ideia penetrou em reinos e impérios, a sua ideia penetrou em nações se renderam à sua ideia. Certamente ele foi um grande estadista. Mas nessa manhã, com seus olhos fechados, seja na sua casa, aproveitando a extensão do feriado, não sei onde você está, ou aqui conosco, presencial, deixa o Espírito agora conduzir você a essa resposta. A pergunta é: quem sou eu? Jesus está dizendo: quem sou eu para você aí, olha, quem eu sou para você?
não é quem eu sou para a comunidade El Shaddai, não é quem eu sou para o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu pastor, o seu amigo. É quem eu sou para você. Quem eu sou para você. Quem eu sou. E naquele instante, irmãos, pare e pense. Eu não sei qual foi a sua resposta. Talvez ainda hoje a sua resposta seja como a de grandes religiosos. Poxa, Jesus foi um grande profeta, um homem iluminado, né? um Buda da história, um iluminado. Talvez você possa dizer como os filósofos: poxa, ele foi uma pessoa de uma ideia extraordinária. Você possa dizer como os políticos, um grande estadista, um historiador, ele foi um grande personagem. Mas naquele instante o Espírito de Deus entrou na vida de um homem chamado Pedro. Aliás, o nome dele é Simão. Abra os seus olhos, olha aqui para mim. Quem sabe eu e você pudéssemos ser Simão naquele momento. O Espírito de Deus entrou nele, o Pai soprou nos ouvidos dele, no coração dele a resposta. Ele olhou para Jesus e ele disse: Senhor, não é nada mais, nada menos do que o próprio Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, isso é muito forte. Essa declaração de Pedro distingue Jesus de qualquer outro personagem, distingue Jesus de qualquer outra avaliação. O valor dele se torna um valor supremo. Tu és o Cristo, o Messias esperado. Tu és o Machia de Deus, aquele que foi declarado. Tu não és o profeta, o Senhor foi anunciado pelos profetas. O Senhor é a paixão dos profetas. O Senhor é a mensagem dos profetas. O Senhor não é um profeta, o Senhor é a inspiração dos profetas. Tu és o Machia, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Quando ele diz o Filho, ele diz: tu és a essência de Deus, tu és a manifestação do Deus entre nós. Poxa, irmãos, isso aí foi muito forte. Naquela hora Jesus ficou muito alegre, ele falou: Pedro, tu não és mais Simão, tu és Pedro. Você, não foi, essa revelação não veio de você, Deus te revelou, o Pai te revelou. Sabe, irmãos, mas quantas vezes esse conhecimento que Deus nos dá de Cristo Jesus, quando às vezes nos convertemos, quando temos experiências com Ele, às vezes esse conhecimento, ele é maravilhoso demais, mas ele pode mexer com uma área da nossa vida, chamada arrogância, orgulho. E quantas vezes nós começamos a pensar que, por termos tido uma revelação de quem é Jesus, pensamos que somos alguma coisa, pensamos que temos uma iluminação a mais do que as outras pessoas. Aí, da simplicidade de um pescador, de um homem do povo, Jesus fala assim: agora eu preciso ir para Jerusalém, para se cumprir em mim tudo aquilo que foi dito pelos profetas. O Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, vai padecer, vai sofrer, vai morrer. Quando Jesus falou, o Filho do Homem vai morrer, Pedro na hora falou: não, não, Senhor. Aí, irmãos, de um simples pescador ele se tornou conselheiro de Deus. Irmãos, quantas vezes a nossa arrogância, né, nos tira do foco, da essência. O William falou aqui, olha, né, Romanos capítulo 11, diz lá: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro para que o possa instruir? E naquele momento, irmãos, Pedro chegou para Jesus e falou assim: não, de jeito nenhum, nós não vamos deixar o Senhor morrer. Nós não vamos deixar o Senhor morrer, está fora dos planos. Está fora dos planos. Jesus olha para ele e fala: arreta, Satanás. Uxi. Ainda bem que não fui eu e você, né, irmão? Senão nós íamos ficar feridinhos.
Hoje eu falo, não quero mais saber de andar com Jesus. Quantas vezes Deus trata conosco, a gente vai embora. E graças a Deus Pedro permaneceu. A palavra do Senhor foi mais forte na vida dele. Mas Jesus fala para ele: arreda, Satanás, você não está pensando como Deus, você está pensando agora como os homens. Você pensa como os homens, você não pensa como Deus. Você não tem a ideia de Deus, o conhecimento de Deus. E naquele momento, irmãos, capítulo 17, isso acontece no capítulo 16 de Mateus, capítulo 17 de Mateus, capítulo 17 de Mateus, Jesus fala para eles assim: vem comigo, pega Pedro. Eu estava vendo o seriado com a Sandra da vida de Jesus, lá na Record, e essa semana foi isso, né? Ele pega os três, Pedro, Tiago e João, a trinca, pega os três, fala: vem comigo, e leva eles para esse monte aí, irmãos. Alguns historiadores dizem que pode ser o Monte Tabor, mas pouco provável. Os historiadores entenderam que pode ser o Monte Tabor, mas uma pesquisa mais profunda leva-nos a entender que ele levou os discípulos para esse monte aqui, o Monte Hermon. Por quê? Porque ele estava em Cesareia de Filipe. A pergunta foi feita em Cesareia de Filipe, e Cesareia de Filipe fica aos pés do Monte Hermon. Então a ideia é que realmente Jesus os levou para esse monte. Jesus fala assim: vem comigo, só os três, subiu com eles esse monte. E a pergunta aqui nessa manhã para mim e para você é: estamos dispostos a subir o monte? Eu e você queremos subir o monte, ou queremos viver uma vida na superficialidade, na planície? Nós temos sede de Deus, nós queremos conhecê-lo mais, nós queremos subir às alturas de Deus, ou às vezes as revelações que nos vêm já estão suficientes. Cuidado, irmãos, porque um conhecimento superficial de Deus nos faz muitas vezes sermos tão arrogantes que começamos a pensar como Satanás pensa, como os homens pensam. Começamos a nos desconectar de tudo aquilo que é o propósito de Deus, porque não vamos mais profundo, não subimos mais. Jesus fala para Pedro: vem comigo, eu vou te mostrar outra coisa, eu vou te mostrar uma revelação maior. Aquela revelação foi uma revelação importante. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi uma revelação profética, mas foi uma revelação que ela estava carente de experiência. Ela foi uma revelação importante. Quando você abre a Bíblia e Deus fala com você, isso é muito importante. Mas esse conhecimento revelado de Deus, ele precisa se transformar em carne, ele precisa se encarnar, ele precisa se tornar vivo na minha vida, na sua vida. E Jesus falou para ele então: você precisa subir o monte. E poucos de nós, irmãos, estamos dispostos a subir o monte. Poucos de nós estamos dispostos. Então lá no seriado mostra, né, que não é brincadeira subir o Hermon. O Hermon é o monte do Salmo 133. Os orvalhos do Hermon que regam a terra de Israel, os montes de Sião. Então isso aí é como se fosse um bloco de gelo lá no norte de Israel. E dali vem os ventos da Síria, vem os ventos ali da região da Turquia. Esses ventos passam por esse monte e refrescam o sul de Israel, que é o deserto. Por isso que muitas vezes você vai no deserto de Israel e tem uma vegetação verdinha ali, alguns montinhos assim pequenininhos, mas estão verdinhos, e os pastores pastoreando as ovelhas naquele deserto. Você fala: essas ovelhas devem estar comendo pedra. Você chega mais pertinho, os capinzinhos estão lá nessas pedras. Por quê? Por causa desse monte, o Monte Hermon. Imagine você, é muito melhor do que um ar-condicionado, porque um ar-condicionado resseca o ar. O Monte Hermon é como se você colocasse um bloco de gelo em um determinado local da sua casa, e um ventilador assim, olha. E esse ventilador vai soprando uma brisa gostosa e umedece, né? Nós estamos vivendo um tempo tão seco e umedece. É isso que Deus fez, irmãos. A criatividade de Deus, o zelo de Deus por aquela terra é extraordinário. Você vê aquela terra seca, mas você olha para cima, quanto mais perto do Monte Hermon, mais verde. É ali que nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão vai nascer ali.
E eles foram subindo o seriado, o João quase cai lá embaixo e tal. É muito importante nós entendermos esses detalhes, né? Porque não foi brincadeira subir esse monte. A Bíblia fala assim, e Jesus os levou e subiu a um monte ali. Então, mas houve uma trajetória. Talvez eles passaram 2, 3 dias subindo esse monte. E eu e você muitas vezes não queremos pagar esse preço. Não estamos dispostos, queremos ficar ali, está bom para nós. Às vezes nós falamos assim, ainda bem que Jesus chamou o Pedro, o Tiago e o João, eu quero ficar quietinho aqui. Quantos de nós não queremos sair da nossa zona de conforto, para subir um monte? Frio, é bonito de longe. Uma certa vez o pastor Horácio virou para mim e falou assim, olha aquela paisagem ali naquele quadro. Eu falei, não, bonita demais, né, pastor Horácio? Mas se aquilo fosse real, se você estivesse lá, estava cheio de mosquito, estava cheio de... Às vezes, irmãos, a gente olha assim, olha, lindo e maravilhoso, mas vai lá para você ver, vai lá. Subir um monte tem riscos, tem perigos, tem lugares perigosos, tem frio. Mas quantos querem ver a glória de Deus? Quantos querem ver a glória de Deus? Então, irmãos, qualquer preço vale. Como o pastor Zezinho muitas vezes fala, paga a pena. Em vez dele falar, vale a pena, vale a pena, né? O pastor Zezinho fala assim, paga a pena. Paga a pena. Então vale a glória de Deus. Quando eles chegaram lá, irmãos, no topo daquele monte, Jesus é transfigurado no meio deles. A glória de Deus se manifesta. Agora eles podem, Jesus fala para eles não falarem nada até a sua ressurreição. Mas agora eles não têm só um conhecimento intelectual, não é algo que eles entendem das Escrituras apenas, é algo experiencial. É o que João vai falar na carta dele, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam, o que contemplamos. Então naquele momento eles ficaram extasiados, eles ficaram, como diz alguns aí, absurdados. E Pedro, né, afoito, já vai falar, não aguenta ficar calado, já vai falar, Senhor, Moisés, Elias, nós estamos no céu, vamos fazer aqui 3 tendas, vamos ficar aqui. Irmãos, às vezes pagar o preço não é fácil mesmo. Isso é um afunilar de Deus, não são todos. Mas se você se dispuser, se você disser, eu não darei descanso aos meus olhos, enquanto não contemplar a tua glória. Se você fizer um propósito com você, talvez o preço seja alto mesmo, mas a recompensa virá. A recompensa virá. Pedro fala, esse lugar é bom demais. E ele começa a falar, vamos fazer 3 tendas, eu quero ficar aqui para sempre. E naquele instante ele é interrompido pela voz de Deus. Deus fala. E o que é que Deus fala? Este é o meu filho amado. Ele já tinha falado isso lá no batismo, vocês lembram? Só que ele falou só para João Batista. Esse aí, João Batista, é o meu filho amado. Ele me dá muita alegria. Só que agora Deus fala uma outra coisa. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. A palavra está com ele. Deus muito educadamente está falando para Pedro, Pedro, cala a boca. Escuta o que o meu filho tem para falar para você. Conheça a verdade. Ele é a junção de Moisés e de Elias. Ele é a conexão da lei e dos profetas. Nele está a verdade. Nele está contido todas as Escrituras. Ele é a própria revelação de Deus. A ele ouvi. Então, irmãos, como nós precisamos ouvir Jesus, como nós precisamos ter os nossos ouvidos circuncidados, como nós precisamos pedir para Deus a disposição de subirmos um monte. A minha mãe contava histórias de Jesus, nenhuma delas verdadeiras, mas historinhas de criança. Ela falava, cada lição que ela queria ensinar para nós, ela contava uma historinha.
e uma das lições era sobre não ser preguiçoso. Não seja preguiçoso, né? Faça aquilo que foi pedido para você. E aí ela falava assim, que Jesus chamou os discípulos para uma jornada, e disse para ele: olha, como vocês são meus discípulos, cada um pegue a sua cruz. E todos eles pegaram a sua cruz, todos do mesmo tamanho, aquela cruz bonitinha, todos levando a cruz. Aí tal, e aquela cruz começou a ficar pesada, e Pedro, passando por um vilarejo, ele viu lá um carpinteiro, falou para ele: quanto que custa esse serrote aí? O carpinteiro: me dá esse serrote aí. Pedro ficou mais distantezinho e tal, né? Sempre tem que ser o Pedro, tadinho. Aí ficou mais distantezinho. Aí cada vez que Jesus parava, o Pedro ia lá e cortava um pedacinho da cruz, né? Para ficar mais leve. Aí tal, passava mais uma caminhada e tal, escondidinho ele ia lá, cortava mais um pedacinho da cruz, e começava a falar: nada, esse negócio de carregar essa cruz pesada desse jeito, tá doido, e tal, e cortava mais um pedacinho, ninguém via, e ele foi ficando mais para trás um pouquinho. Quando é fé, irmãos, Jesus começou a subir um monte, aí que ele cortou essa cruz mesmo, ficou só com um pedaço de cruz, parecia o sinal do mais, né, da adição na matemática. Pegou aquela cruz meio escondidinha assim, né, para trás, para ninguém ver. E quando é fé, ele viu assim, olha, todo mundo atravessando para um outro lado, atravessando, falou: mas será que ele tem uma ponte? Quando ele chegou lá, irmãos, para atravessar para o outro lado, precisava daquela cruz daquele tamanho. Para atravessar para o outro lado, minha mãe falava assim: não fique para trás, se você for muito preguiçoso, você sempre ficará para trás, né? Então quantas vezes nós somos assim? Queremos dar o tomé em Deus, irmãos, queremos passar Deus para trás. Deus não se passa para... Sabe quem que você está passando para trás? Você mesmo. Uma hora a casa cai. Jesus virou para eles e falou assim, outra historinha da minha mãe, falou assim para eles: ó, cada um pega uma pedra aí, segundo a sua força, pega uma pedra boa aí. Aí todos eles pegaram a pedra, e Pedro, para mostrar que era forte, né, pegou um pedrão. Sou Pedro, pedrão e tal, e vai caminhando. Aí quando ele vê aquela pedra pesando, né, ele foi e jogou aqui a pedra fora, pegou uma menor, e vai jogando a pedra fora e pegando uma outra menor. Eles chegaram lá em cima do morro, irmãos, do monte. Jesus falou assim: agora eu vou pedir para o Pai transformar as pedras em pães. Ele estava com uma pedrinha desse tamanho, com fome, né? Uma pedrinha desse tamanho. Então, esse é o preço que nós pagamos pela nossa negligência, de não querer pagar o preço, de não querer subir o monte. Irmãos, a administração mais desafiadora não é de uma grande empresa. A administração mais desafiadora é de nós mesmos, da nossa própria pessoa. Quem não consegue se administrar pode até conquistar uma grande cidade, diz Provérbios, mas quem não consegue se administrar é pior, porque ele vai perder tudo que ele conquistou. Ele não se administra, ele não se conquista. Então, a autoconquista é o maior desafio que nós temos. Subir um monte, ver a glória de Deus, pagar o preço por isso. Irmãos, mas além de subir o monte, nós precisamos também ter peito para sabermos descer. E aí a história de Zaqueu. Será que nós temos disposição para descer? Você sabe que descer pode ser mais difícil do que subir. Porque subir, sempre existe o desafio de você crescer, de você experimentar algo mais na sua vida. Sempre tem esse desafio e isso nos empolga. Eu quero subir, eu quero crescer. Mas muitas vezes Jesus nos desafia assim: olha, você precisa conhecer a minha glória, mas também você precisa conhecer o meu sofrimento. E para que você chegue na glória, muitas vezes você tem que passar pela cruz, pelo sofrimento. Todos nós, irmãos, queremos subir na empresa, queremos ser importantes para as pessoas. Poucos de nós temos disposição para descer, poucos de nós temos disposição para nos humilharmos. Os discípulos diziam assim: eu quero sentar à sua direita, eu quero sentar à esquerda. Para crescer,
Todos têm disposição para sermos importantes, todos nós temos desejo. Aí Jesus fala assim: quantos querem ser grandes? Aí todo mundo levanta. Faz de conta que Jesus está perguntando, irmãos. Quantos querem ser grandes? Vamos lá. Irmãos, é querer ser grande, é importante. Vamos lá. Quantos querem ser grandes? Jesus falou assim: vou contar o segredo. Todo mundo sentou. Beleza, agora é o segredo, é o segredo. Vamos escrever um livro sobre isso. Jesus vai contar o segredo. O segredo, irmãos, não é daquele livro não, que você fica falando assim: vem. O segredo, Jesus vai contar agora. Fala assim: quantos querem ser grandes? Todo mundo, opa. Jesus fala assim: então, você precisa ser o menor de todos. Aí não. Aí não. Quantos querem assenhorar-se, ser grande, ser chefe, comandar? Quantos querem? Então você precisa ser o servo de todas as pessoas. Irmãos, se nós entendêssemos esse segredo, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: irmãos, deixa eu dar um conselho para a igreja. Ele fala lá em Filipenses capítulo 2, ele fala assim: se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há entranháveis afetos, misericórdia entre vocês, completem a minha alegria, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí ele vai começar a falar: que sentimento que foi esse? Que atitude foi essa? Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens. Deus se fez homem, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. O que ele fez? Ele se humilhou. Nenhum de nós gosta de ser humilhado. Se você fala assim: pastor, eu gosto tanto de ser humilhado, irmãos, tem algum problema com você, nós temos que te levar num psiquiatra. Nenhum de nós gosta de ser humilhado. Jesus está nos contando o segredo. Você não gosta de ser humilhado? Não, então se humilha. Antes das pessoas se humilhar, se humilha. Sabe por que nós somos humilhados? Porque nós somos arrogantes. Aquele que se exaltar será humilhado. Jesus fala: você gosta de ser quisto, de ser uma pessoa que recebe elogios? Gosto, Jesus, vou ser sincero, eu gosto. Então se humilha, não espera as pessoas te humilharem, porque aquele que se humilhar será exaltado. O apóstolo Paulo diz assim: como figura humana ele se humilhou, sendo obediente. Até quando que ele foi obediente? Até a morte, irmãos. Até a morte. E que tipo de morte? Morte de cruz. Muitos de nós estamos dispostos, misericórdia, estamos dispostos a subir até. Queremos pagar um preço para subir. Poucos de nós queremos, irmãos, descer. Jesus está atravessando a cidade, é a cidade de Jericó. É a cidade de Jericó. E aí naquele instante, uma pessoa de baixa estatura fica saltando, querendo ver Jesus. Não consegue. O nome dele é Zaqueu. Ele quer ver Jesus. E quando as pessoas da cidade percebem que é Zaqueu, aí que fecham mesmo. Fecha aí, é o Zaqueu, deixa. Todos são implicados com ele. As pessoas querem mais é que ele morra. As pessoas entram para a oração no secreto, e a oração delas é: Senhor, que Zaqueu morra, Senhor, leva Zaqueu, meu Deus. Porque as pessoas tinham uma antipatia forte. Ele extorquia viúvas, ele extorquia pessoas humildes. Aquilo ia gerando uma revolta na população de Jericó. E eles clamavam nas sinagogas: Senhor, primeiro pedido, morra Zaqueu, morra. E aí, irmãos, Jesus passa ali, e o Zaqueu quer ver Jesus. O que esse homem está fazendo aqui? Todo mundo pergunta: o que esse homem? Fecha aí, não deixa ele ver Jesus não. Mas esse homem está com anseio, alguma coisa está acontecendo com ele. Ele está inquieto. Ele não está satisfeito mais com o seu palácio, ele não está satisfeito mais com a sua conta bancária, ele não está satisfeito mais com os seus móveis, o seu carro zero, ele não está satisfeito mais, isso não segura.
A internet não segura, a Netflix não segura, tudo isso foi em vão para ele, esses entretenimentos para ele foi em vão. Ele extorquiu, e nisso o Espírito Santo, porque só o Espírito pode convencer o homem do pecado, só o Espírito Santo sentava com ele, falava: Zaqueu, você preparou a ceia ontem para os seus amigos, todo mundo eles vieram aqui por causa daquilo que você tem, Zaqueu, não por causa daquilo que você é. E ele foi sentindo isso, falando: eu não tenho amigos verdadeiros. E o significado de existência dele foi perdendo-se totalmente. E ele começou a entender: esse homem arrasta multidões. Que homem que é esse? É um carpinteiro lá de Nazaré. Como? Eu sou um homem rico, eu não tenho amizades sinceras. Este homem, um carpinteiro, está arrastando multidões. Preciso entender qual é o segredo. E o Zaqueu queria e tal, e o Espírito Santo incomodando. E aí ele fala assim: ninguém me deixa ver. E ele pagou o preço, ele subiu na árvore. Agora, subir numa árvore, irmãos, para Zaqueu era difícil. Ele não era um publicano. Ele era o quê? O chefe dos publicanos. Irmãos, se ele fosse um juiz, ele não seria um juiz, ele seria o Alexandre de Moraes. Ele seria, vocês estão entendendo como é que é? Se ele fosse um senador, ele não seria um senador, ele seria o Davi Alcolumbre. Vocês estão entendendo como é que é o negócio aí? Ó? Se ele fosse um deputado, ele não seria um deputado, ele seria o Rodrigo Maia. Entende aí o nível? Deixa lá, né? Porque senão agora mesmo eu vou ser processado aqui. Então, escuta que ele era o chefe dos publicanos. Ele foi quebrando e tal. Eu preciso ver esse homem, Quantos estão dispostos a fazer de tudo para conhecer Jesus? Você quer conhecê-lo? Zaqueu correu na frente: eu quero conhecê-lo. E o Espírito Santo bate um papo com Jesus, fala assim: tem um homem lá na frente, daqui uns 500 metros você vai encontrar uma árvore, tem um homem lá em cima, o nome dele é Zaqueu. Eu estou trabalhando com ele. Fala para ele que você vai lá entrar na casa dele. Diz para ele que você vai entrar na casa dele. Diz para ele que você vai ficar com ele hoje. É tudo que ele precisa. Jesus para debaixo da árvore, levanta os olhos, Zaqueu já fica tremendo, fala: o que esse homem parou aqui, meu Deus do céu? Ele fala assim: Zaqueu, eu quase caí da árvore. Zaqueu, Senhor, desce, Zaqueu, desce do seu orgulho, da sua prepotência, da sua arrogância, desce, Zaqueu, desce. Você já viu um galim galinzé, irmãos? O pastor Reginaldo tem 3 galinzé lá na chácara dele. Irmãos, eles brigam com os galos índios. Irmãos, baixinho, pastor Horácio que fala isso, não sei porquê. O pastor Horácio fala assim: baixinho encrencado é difícil. O Zaqueu, irmãos, era o Lord Farquhar. Para quem conhece aí que eu estou falando, era o Lord Farquhar. E Deus falou para ele, Jesus falou: desce, Zaqueu, para com isso. Desestufa esse peito aí, para com isso. Já viu o galinzé? Para com isso, Zaqueu. Eu vou ficar com você hoje. E todo mundo ficou revoltado com Jesus. Jesus, estamos orando para ele morra, Zaqueu, o senhor vai... Sabe o que Jesus estava fazendo? Respondendo a oração do povo. Porque quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu morreu. Zaqueu, aquele velho homem, morre. Mas nasce um homem que conhece a essência de Deus. Eu quero que você fique de pé. Pessoal do louvor, pode subir. Extrapolei aqui 2 minutos. Deixa o Espírito Santo falar com você. O Senhor está desafiando você a subir o Hermon nessa manhã, a subir o Hermon e conhecer a sua glória. Mas também Ele está desafiando você a descer, desafiando você a jogar fora a arrogância. Não espere as pessoas te humilharem, não. Seja uma pessoa humilde. Não espere as pessoas colocarem você em último lugar, não. Coloque as pessoas em primeiro. Escute, irmãos, há uma diferença. Sabe o que nós tememos? Ser colocados em último lugar. Não deixe que isso aconteça. Como, pastor Carlinhos? Coloque as pessoas em primeiro lugar. Todas as vezes que você colocar as pessoas em primeiro lugar, você nunca será colocado em último lugar. Por isso que Jesus fala: não procura os primeiros lugares,
Porque se você fizer assim, um dia alguém virá para você e fala assim: sobe para cá, sobe para cá. Aquele que procura Deus nos bastidores, aquele que busca Deus no secreto, um dia o Senhor vai dizer para ele: sobe para cá. Aquele que serve as pessoas, não para ser vista pelas pessoas, nem aplaudida, nem elogiada, um dia o próprio Deus vai proclamar essa pessoa, declarar ela, confessar ela diante dos anjos. Nós precisamos conhecer Jesus. Eu quero que nesse momento do final da reunião, essa seja a sua oração, e você diga: Jesus, eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer. Eu quero subir os montes, mas se necessário for, eu quero também descer os vales. Eu quero conhecer o Deus da glória, mas também quero ter experiências com o Deus da cruz. Deixe os estigmas de Jesus penetrar seu coração. Deixe os estigmas de Jesus penetrar a sua vida nessa manhã. O apóstolo Paulo diz: ninguém pode me perturbar, porque eu trago em mim as marcas do meu Senhor. Deixe os estigmas de Jesus fazer parte da sua vida hoje. Santo, vamos adorá-lo, irmãos. Um pouquinho de paciência comigo. Vamos adorar o Senhor. Entrega teu coração no altar dele. Eu preciso te conhecer, meu Jesus. Fala para ele nessa manhã: me leva para perto de ti. Eu quero. Me leva onde eu possa ouvir Eu quero. a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Quero te conhecer, quero te conhecer.